Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem. Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao programa da Verdadeira Educação Sergipana. Você já ouviu falar em masculinidade tóxica? Esse termo descreve um conjunto de comportamentos produzidos socialmente que empurra pessoas, sobretudo homens, a seguir padrões rígidos do que seria ser homem. Esses padrões fazem estrago. Afetam quem tenta sustentá-los e atinge de forma ainda mais pesada mulheres e grupos minorizados. Não se trata de rejeitar a masculinidade, e sim de denunciar o que acontece quando ela é moldada como força bruta, controle, silêncio e autoridade sem questionamento. Quando isso vira regra, a violência deixa de ser exceção. Quem vive na pele esse impacto sabe como ele se instala. Primeiro, em comentários que deslegitimam a palavra da mulher. Depois, em atitudes que vigiam seu corpo e, em seguida, em práticas que diminuem sua autonomia. A violência cresce à medida em que a sociedade, repetindo velhas fórmulas, protege comportamentos agressivos, enquanto cobra silêncio das vítimas. É visível que não estamos diante de casos isolados, e sim de uma estrutura que se alimenta de desigualdades históricas. Em contrapartida, a resistência se amplia. A cada denúncia, a cada rede de apoio, a cada política arrancada com luta, rompemos mais um elo dessa corrente. A campanha dos 21 dias de ativismo é uma ação para desmontar esses padrões tóxicos e exigir responsabilização, fortalecer quem sofre violência e enfrentar quem a produz. E para discutir melhor esse tema, vamos receber Elissandra Mariano, assistente social, mestra e pesquisadora na área de gênero, masculinidade e violência. Esse tema é essencial e urgente. Portanto, não saia daí. Está no ar, TV Sintese. O Sintese promoveu no dia 2 de dezembro, terça-feira passada, uma coletiva de imprensa para denunciar o fechamento unilateral das negociações por parte do governador Fábio Mitidieri. Durante a coletiva, a direção do sindicato detalhou como o Estado insiste no argumento de falta de recursos, embora os dados apresentados mostrem outra realidade. Uma tentativa contínua de não cumprir decisões do STF e manter professores e professoras em um cenário de empobrecimento que se arrasta há anos. A exposição pública desfez a narrativa oficial e reforçou a luta de quem se recusa a normalizar o injusto. Na manhã de hoje, nós reunimos a imprensa sergipana e toda a sociedade e a categoria para essa coletiva de imprensa que é muito importante, porque essa coletiva de imprensa não é só uma apresentação dos números ou do cenário que o governo do Estado poderia valorizar o professor e não valoriza. É um compromisso com a sociedade, é um compromisso de responsabilidade social da educação, onde nós entendemos que a educação se faz com vários atores e com vários agentes. Então a coletiva de hoje foi para mostrar o cenário que o governo poderia estar valorizando a educação e não valoriza, através de estudos de números que partem do próprio governo do Estado. Mas a principal preocupação
preocupação nossa é mostrar à sociedade que o magistério público estadual não está sendo valorizado nesse momento por uma decisão política do governador. E a nossa responsabilidade social é com a educação. E essa coletiva de imprensa demonstra isso. Os números que a gente apresentou aqui, eles mostram o crescimento da arrecadação do estado de Sergipe. É muito favorável, né? A gente teve ano passado uma arrecadação de 13 bilhões de reais. Esse ano a arrecadação já chega a mais de 16 bilhões, perto dos 17 bilhões de reais. O próximo ano, a Secretaria de Estado da Fazenda prevê um crescimento para quase 20 bilhões de reais. Ao mesmo tempo que a gente verifica uma redução da despesa com o pessoal, o ano passado o Estado estava gastando 43% da receita com folha, esse ano reduziu para 38%, o que demonstra que o cenário fiscal e financeiro do Estado é extremamente favorável. Mas o grande problema é que a gente vive hoje um cenário de desvalorização profunda, onde o professor acumula uma perda salarial que supera os 50%, em função de uma política de não atualização do piso por parte do governo do Estado ao longo de muitos anos. Mas nós tivemos duas decisões do Supremo Tribunal Federal, uma agora em novembro, que obriga o Estado a retomar a carreira do magistério, que torna inconstitucional a Lei 213, que lhes obrigava o Estado de Sergipe a atualizar o piso. Então, de 2012 até agora, os professores da rede estadual não tiveram atualização de piso diante dessa lei aprovada em 2011. O Supremo declarou que essa lei é ilegal e o governo precisa agora retomar o plano de carreira. A outra decisão do Supremo é que proíbe a manutenção do congelamento de gratificações e adicionais, que é outra pauta que o Sintese está reivindicando junto ao governo do Estado. No nosso entendimento, a única justificativa para o governador e o secretário de Educação suspender a negociação de forma unilateral é não querer cumprir a decisão da Suprema Corte do país, é não querer respeitar uma decisão judicial que manda ao governo do Estado valorizar os professores da rede estadual. É lamentável essa postura do governador, porque se diz o governo democrático, mas na hora de cumprir uma decisão judicial, não quer cumprir. Eu não tenho dúvida, se essa decisão não fosse favorável ao magistério, o governo já estaria cumprindo, porque é uma decisão para valorizar, suspende a negociação para não dar prosseguimento à política de valorização dos professores. Por isso nós temos uma agenda de luta para pressionar o governo a negociar e apresentar propostas concretas. Nós temos agora no dia 12 de dezembro um ato na Universidade Federal de Sergipe com a panfletagem nos terminais de ônibus a partir das 5 da manhã para dialogar com a sociedade, mostrar esse cenário financeiro, mostrar essa política de não querer valorizar os professores que o governador adotou agora a semana passada, depois de um ano de negociação, ou seja, de conversa, e na hora de apresentar a proposta não teve nada. Dia 19 é o ato da nota final, que o Sintese dá a nota à gestão educacional dos prefeitos e do governador. Nós também faremos um ato de diálogo com a sociedade. E no dia 23 de janeiro, que é o dia do aposentado, faremos um novo ato na porta do Palácio dos Despachos, com a nova Assembleia na primeira semana de aula, no início de fevereiro, para discutir os rumos da luta. Esperamos que até lá o governador, de fato, valorize os professores, apresentando proposta concreta que, de fato, cumpra as decisões da Suprema Corte do nosso país. O governo passa o ano de 2025 todo pedindo paciência ao Sintese, pedindo calma, que as coisas vão acontecer, que precisa fazer alguns estudos, mas que vai acontecer, dando essa esperança é levada para a categoria, e o governo simplesmente, quando chega o esvaziamento das escolas, que é o término das aulas, o governo estrategicamente, simplesmente, dá as costas para a categoria e diz que não vai mais negociar e que talvez no próximo ano, se a Fazenda entender que tem condição, o governo vai reabrir a negociação. E o que é mais grave, dá as costas para os professores, negando as decisões que a Justiça tomou. O Cine Resistência deste sábado apresenta o filme Precisamos Falar do Assédio.
Mulheres comuns contam suas experiências com assédio no trabalho, na rua, nos transportes. As falas, gravadas dentro de um confessionário itinerante, revelam como a violência psicológica atravessa a rotina feminina desde muito cedo. Este filme está disponível gratuitamente no YouTube. Vá lá, assista, reflita e compartilhe. Antes de começarmos essa entrevista de hoje, vale combinar com quem nos assiste que essa conversa vai mergulhar fundo na construção social do que entendemos como ser homem e nas consequências disso em uma sociedade que ainda naturaliza comportamentos agressivos. Vamos discutir masculinidade tóxica com a nossa entrevistada Elissandra Mariano, assistente social, mestra e pesquisadora na área de gênero, masculinidade e violência. Boa tarde, Elissandra. Seja bem-vinda ao TV Sintese. Boa tarde, Luana. Boa tarde, pessoal de casa. Bom, para começar, como que a sua área de pesquisa define a chamada masculinidade tóxica e de que maneira esse conceito ele está presente no cotidiano, no Brasil, na sociedade brasileira de hoje? Além disso, muitas situações as mulheres não percebem que estão dentro desses relacionamentos tóxicos e acabam normalizando, romantizando comportamentos que ali já se esconde um grau de violência. O que você diria para esses casos? A masculinidade tóxica é um conceito que está sendo incorporado pelas feministas, autoras feministas, desde 2013, né? Mas é interessante pontuar que ele é só um derivado, na verdade, do patriarcado. O patriarcado é o sistema que estrutura as relações de poder e dominação de homens sobre as mulheres na sociedade, que constrói as masculinidades. As masculinidades são aqueles comportamentos que são aprendidos, né, desde cedo, então é cultural. Então meninos aprendem desde cedo comportamentos e meninas comportamentos diferenciados. Então as meninas entendem que tem que sentar de perninhas fechadas, as meninas entendem que elas têm que obedecer, falar baixo, e os meninos, eles são criados para o setor público, para brincar nas ruas, para se impor, para falar, para brincar do jeito que eles quiserem, né? Então, essa masculinidade nos dias de hoje, a gente vê muito na questão das mídias, das redes sociais. Com o desenvolvimento das redes sociais, a violência contra essas meninas e mulheres tem crescido na sociedade, né? A pesquisa Data Senado coloca que só agora em 2025, mais de 8,8 milhões de mulheres já sofreram violência no ambiente virtual, né? Então, assim, essas meninas, essa masculinidade usa a internet como meio para disfarçar, né? Porque tem a questão do anonimato, não? E isso implica na vida dessas meninas. Então, quando eu digo, na nossa conjuntura, quando você diz para um menino, você pode isso, e para uma menina você não pode, isso é um comportamento que a gente acaba reforçando. Menina deve usar roupas rosas, menino roupa azul. Brinquedos de menina a gente traz para nós, para hoje, quando a gente vai para uma loja. O que é que a gente vê? Quando a gente entra, a vendedora ou o vendedor pergunta logo, é para menino ou para menina? Então a gente vê um arsenal de variedades para meninos, né, com várias questões de trabalho, né, carros voltados para esportes radicais, e para as meninas a gente vem para a linha do cuidado, bonecas, os utensílios domésticos. Então isso está muito enraizado hoje. Então, como perceber, né, essas mulheres às vezes entram em relacionamentos, até porque é importante pontuar que um relacionamento ele não inicia numa agressão, ninguém inicia batendo em ninguém. Então a violência ela começa sutilmente. Então, às vezes, muitas mulheres não percebem que o que elas pensam que é cuidado, né, que é zelo, que é preocupação, na verdade é controle, é posse, né? Quando, por exemplo, um homem quer saber onde essa mulher está o tempo todo.
ou quando é importante a mulher ficar atenta aos sinais de alerta. Por exemplo, você está em um ambiente e ele quer saber com quem você está, a roupa que você está vestindo, se você pede para fazer uma videochamada, que você faça uma videochamada para que ele comprove que você realmente está no ambiente que você disse estar. Então, é importante que essas pessoas fiquem atentas aos sinais da violência, porque ela vai sendo uma progressão. Nesse sentido, e você tratou aí muito bem sobre esses padrões que são tradicionais, enquanto nós mulheres estamos ali voltadas desde pequena aos cuidados, que é a boneca, a casinha, né, os meninos aí nas aventuras para o mundo, de que forma as normas tradicionais de gênero, que ainda cobram do homem a postura de provedor, de figura forte, dominante, contribui para esse ciclo de violência contra a mulher, e como essas expectativas sociais, elas criam terreno para comportamentos que se transformam aí em controle, coerção e agressão. Então, os homens, eles são socializados para serem provedores. Então, homens são incentivados desde sempre a ser muito bem-sucedidos financeiramente. Então, quando eles entram num relacionamento, né, então aqui eles já têm aquela visão de que eles têm que prover, e que ocorre dele ter alguma queda financeira, ou que a sua companheira tenha uns rendimentos maiores que o deles, eles podem se sentir ameaçados sua masculinidade. Né, acreditar, então usam às vezes a violência psicológica, né, de menosprezar, né, de intimidar, como uma forma de assegurar o seu poder. Então, tudo que é direcionado ao feminino, para eles, é algo ruim. Tem essa questão de que essa masculinidade tóxica, né, fala sobre comportamentos. A gente não está falando do homem em si, não é o homem, não é a figura do homem, porque às vezes as pessoas tendem a imaginar que a gente está falando generalizando os homens. Sim. Não, existem masculinidades. Os autores colocam masculinidades, por quê? No plural, no plural. Masculinidades. Exato, porque há uma pluralidade de masculinidades, né? Na sua opinião, o que seria um caminho possível para reconstruir essas masculinidades de forma saudável e bem menos agressiva? Então, investir na educação de base de meninos, trazendo para as escolas, para as instituições, ensinos de educação na área de gênero, para que crianças, meninos e meninas aprendam, né, a questão do respeito, a questão da permissão, entender dos limites, que desde pequenos eles precisam entender que a gente precisa estar no diálogo, homens e mulheres, meninos e meninas estar no diálogo, entender, os meninos precisam entender o não, ficar próximo à rede, né, de atendimento, porque nós temos centros de referência de atendimento à mulher, que a gente pode convidar profissionais para desenvolver atividades, acionar o poder público, entender que para crianças a gente tem o Conselho Tutelar, crianças e adolescentes, que a gente pode acionar, né? Para mulheres adultas, nós temos as delegacias especializadas. Em caso de denúncia, de flagrante, né, que a violência está ali, está acontecendo naquele momento, você liga para o 190, o número da polícia. Em caso também de denúncia que não seja um flagrante, ou você está sofrendo a violência dentro de casa, está precisando de ajuda, ou conhece alguém que precisa de ajuda, Disque 180. Você será acolhida e vai ter seus direitos assegurados e respeitados. Elisandra, mais uma vez, muito obrigada e volte sempre, TV Sintese está aberto para muito você. Obrigada, Luana, eu que agradeço. E assim concluímos um programa que atravessa sentimentos, estruturas e desafios profundos. Conversamos sobre masculinidade tóxica em um país que milhares de mulheres seguem enfrentando violência diária. Conversamos sobre a coragem de romper ciclos que parecem eternos, sobre a responsabilidade coletiva que carregamos. A entrevista com Elisandra Mariano reforça que transformar esse cenário demanda educação, afeto, escuta e políticas públicas consistentes. Portanto, não é uma tarefa individual, é um compromisso de todos nós.
TV Sintese fica por aqui. Para você, boa tarde e boa sorte. A quem sabe de tudo, a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu